Hoje é domingo, dia 4 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Inquietos em um Deserto. O texto-chave para o nosso estudo de hoje encontra-se em Números, no capítulo 11, versos 4 a 6, onde lemos as seguintes palavras. Quem nos dera comer, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Se há uma coisa que podemos falar dos israelitas no deserto, é de que eles realmente eram um povo inquieto, um povo difícil de lidar. Não foram poucas as vezes em que Moisés acabou perdendo a paciência com eles. Houve momentos em que o próprio Moisés acabou tomando algumas atitudes que não deveria ter tomado, porque a sua paciência com o povo realmente se esgotou. Realmente não era fácil. E se você vai dizer que isso tudo era fruto do sofrimento que eles tiveram no deserto, eu quero que você entenda que eles haviam saído de uma situação de escravidão. Depois de 230 anos como escravos no Egito, escravos que não eram senhores de si mesmos, que não escolhiam o que comer, que não escolhiam o que vestir, que não escolhiam o tempo em que iam trabalhar, que não escolhiam tempo para poder descansar, que não podiam ter liberdade para ir e vir. Eles eram escravos. Deus os tirou da escravidão. Deus operou vários milagres por eles no decorrer do deserto. Aliás, quando eles chegaram exatamente diante do Mar Vermelho, Deus abriu o mar para que eles passassem em seco. Eles haviam chegado, por exemplo, em Mara, que era uma região de águas amargas, e eles estavam enlouquecidos com Moisés. A inquietação fez com que eles quisessem apedrejar o próprio Moisés, porque os tinha trazido até ali. Moisés então ora ao Senhor, e um milagre é feito, e as águas amargas se tornam doces. Esse povo reclamou de comida porque estavam no meio do deserto, estavam a ponto de apedrejar Moisés de novo quando Moisés ora a Deus, e o Senhor Deus enviou o maná para que eles pudessem comer. Durante 40 anos, todas as manhãs, o maná simplesmente aparecia do lado de fora da tenda deles. Eles só tinham que se levantar antes que o sol saísse para colher o maná que ali estava, que parecia como pequenas sementes de coentro. O povo podia moer aquilo tudo e usá-lo como se fosse uma farinha ou como se fosse arroz, e assim por diante. Eles tinham, portanto, estavam sendo cuidados, tudo que eles precisavam da parte de Deus, eles estavam recebendo. Mas ainda assim, essa inquietação do povo fez com que durante muitas vezes eles tomassem uma atitude realmente difícil. Eles haviam passado algo em torno de 2 anos acampados na península do Sinai. Mais do que isso. Assim que eles saíram do Sinai, eles começam agora a viagem, estão indo em direção à terra de Canaã, e a inquietação que esse povo experimentava fez com que eles começassem de novo a reclamar. Você sabe que a inquietação é um estado de espírito. O indivíduo está inquieto porque alguma coisa não está bem dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua mente. E isso faz com que ele sinta a necessidade de encontrar uma causa pela qual lutar, e ele é combativo em relação a isso. Todas as suas frustrações são canalizadas nessa luta. E às vezes eles lutam por coisas que nem são legítimas, por assim dizer. São lutas que às vezes são completamente desnecessárias. E principalmente a energia que eles colocam às vezes para levantar uma determinada causa é completamente ilegítima. Sem qualquer tipo de dosagem. É algo realmente exagerado. E eles agora estavam no deserto, eles tinham água para beber, eles tinham comida, as roupas deles não envelheciam, Deus pessoalmente estava com eles durante o dia através da nuvem, que fazia sombra para eles enquanto caminhavam no deserto, e durante a noite através de uma coluna de fogo que os mantinha aquecidos, e ao mesmo tempo impedia que os animais
peçonhentos se aproximassem do acampamento. Mas eles agora começam a reclamar. E o texto que a gente leu hoje mostra exatamente isso. Eles dizem, que saudade daquele tempo bom que a gente viveu no Egito. Peraí, que tempo bom foi esse? Eles diziam, quando nós tínhamos peixe de graça, quando nós tínhamos melões, pepinos, quando tínhamos alho poró, o alho silvestre, quando tínhamos as cebolas, os alhos, carne à vontade para poder comer. Mas como foi que isso aconteceu? Quando você lê Êxodo capítulo 1, você percebe nitidamente que eles estavam vivendo na miséria, que eles viviam uma situação lastimável enquanto escravos no Egito. A vida deles era muito difícil. É por isso que eu menciono a você que quando a pessoa vive uma inquietação de alma, às vezes ela vai levantar algumas lutas que são completamente fora da realidade. Talvez eles tenham sido felizes no Egito só na mente deles, na mente distorcida deles por causa da própria inquietação. E agora, e não só eles começam a dizer que eles eram felizes mesmo, era lá no Egito. Como eles agora começam a menosprezar o que tinham recebido de Deus. Dizendo, a gente só tem aqui para comer esse maná, como uma coisa ruim, como se agora, obtendo o sustento deles no meio do deserto, da parte de Deus, eles agora estivessem sendo prejudicados. E Deus queria dar uma lição importante tanto para aquela geração, como também para gerações vindouras, que teriam que lidar com situações de inquietação. O mais interessante é que quando o povo vem até Moisés, eles estavam a ponto de apedrejar Moisés. Moisés vai até o Senhor Deus, Deus diz para eles que eu vou mandar carne para eles. E o fato é que no dia seguinte, uma grande quantidade de codornizes invadiu o acampamento. E eles colheram tantas codornizes, lançaram mão delas e comeram tanto que 10 mil morreram de congestão. O texto bíblico chega a dizer que alguns morreram enquanto a carne das codornizes saía pelo próprio nariz deles, enquanto eles estavam se condoendo, estavam se contorcendo de dor e morriam. E você acha que isso resolveu o problema de inquietação deles? É claro que não. Porque o problema, Deus deu as codornizes para eles se apercebessem de que essa inquietação que fez com que eles fossem tão combativos contra Moisés, que era o resultado, que era o problema deles, não era a falta de carne para poderem comer, não era o maná, mas o problema real deles era essa inquietação que estava dentro deles. E normalmente essa inquietação, ela é gerada por um vazio de alma. O Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele mencionou que o Senhor Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo, mas ele colocou a eternidade no coração do homem. E quando você lê o texto e vai entender o que ele estava dizendo, o termo eternidade que ele vai usar lá no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele significa literalmente um espaço que é eterno. E um espaço eterno só pode ser preenchido por alguém que é eterno. Então veja, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Todas as suas necessidades foram supridas. Água, comida, roupa, proteção. Tudo que eles precisavam foi suprido por Deus. Por que eles ainda estavam inquietos? Porque eles ainda não tinham permitido que Deus tomasse conta do seu coração, da sua alma. Esse espaço eterno que há dentro do coração do ser humano, no caso deles, não estava preenchido. E então agora, mesmo que tudo o que houvesse no universo fosse dado a eles, como o coração deles estava vazio, a reação que eles teriam seria sempre uma reação de inquietação. Não é à toa que, por mera inquietação, no primeiro momento que eles tiveram a oportunidade, eles se rebelaram contra Deus, fizeram um bezerro de ouro para poder adorar. O problema deles era o coração vazio, que gerava inquietação. Eu queria que você parasse para poder pensar um pouco na história de Israel no deserto. Será que, de alguma maneira, hoje nós não temos tido também os mesmos problemas que eles? Reclamamos de tudo, de todos. É claro que nós temos problemas e dificuldades, é claro que sim. Principalmente numa época como essa, em que ainda estamos vivendo uma pandemia, uma crise financeira sem precedentes. Há tanta razão para reclamar, para dizer que o culpado é isso, aquilo outro,
e nós apontamos o dedo para tantas direções para dizer, olha, a culpa do que está acontecendo é do governo, a culpa é dos líderes religiosos, a culpa sei lá, e você vai encontrar um monte de gente para poder apontar os dedos. Hoje o nosso país está vivendo em torno de algumas situações como CPIs para poder tentar descobrir quem são os responsáveis por tudo isso. Eu não estou querendo aqui minimizar as responsabilidades de ninguém. É claro que a pandemia poderia ter sido enfrentada com outro ânimo se algumas coisas tivessem sido feitas por pessoas que tinham poder para fazer isso. Eu não estou aqui minimizando as responsabilidades. Eu estou dizendo que, às vezes, a maneira como esse processo de investigação acaba sendo feito, e não apenas de investigação, mas, ao mesmo tempo, a própria reação da sociedade, ela é tão desmedida, porque nós às vezes, achamos que os responsáveis por isso são... E aí nós começamos a dar nomes, a colocar rótulos. E eu não estou falando apenas do Brasil. Olhe para todos os lugares do planeta e você vai ver a mesma situação. Pessoas reclamando por todos os lados. Talvez porque a nossa sociedade vive um vazio de alma tão grande, tem tentado superar ou preencher o vazio do seu coração com tantas coisas que não podem preencher porque são finitas. E o único eterno capaz de preencher o vazio do nosso coração é Deus. Talvez exatamente por isso a nossa sociedade tem sido tão inquieta. Eu vejo algumas posturas que realmente têm mexido com o meu coração. Gente que reage de maneira tão diferente aos diversos momentos difíceis que estamos vivendo. Alguns dias atrás eu conversava com um líder comunitário, que ele dizia o seguinte: eu não tenho tido tempo para pensar nas crises que estão acontecendo, tem tanta gente sofrendo à minha volta, que eu tenho trabalhado para fazer campanhas para arrecadar alimentos para as pessoas, para arrecadar medicações, para arrecadar leite para crianças que não têm o mínimo para poder sobreviver. Eu não tenho tido tempo para poder reclamar da vida. E não é isso que eu vou fazer agora. Isso foi dito dentro de uma entrevista que estava acontecendo com uma determinada rede TV. E eu fiquei olhando e pensando, por que esse camarada, razão para reclamar ele não tinha? Claro que tinha. Quantas pessoas dentro da própria comunidade diziam, o responsável pelo que nós estamos vivendo é esse setor, aquele setor, porque esse não faz nada, aquele outro não faz nada. Ao invés de reclamar e de viver um sentimento de inquietação, aquele líder comunitário trabalhava para mudar as circunstâncias que faziam com que a sua comunidade sofresse. Por que às vezes nós encontramos pessoas que trabalham dessa maneira, tentando realmente resolver os problemas, ao invés de entrar numa postura combativa? Porque talvez no seu coração o Senhor Deus esteja vivendo e o vazio de alma esteja preenchido. Quanto maior é o vazio da alma, mais eco você vai encontrar dentro das reclamações que nós somos capazes de fazer diante das circunstâncias difíceis que nós vivemos. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus para que Ele pudesse nos ajudar a ter o nosso coração preenchido pela presença de Deus, para que esse sentimento de inquietação e postura combativa, que tem sido uma característica tão presente na nossa sociedade, que não seja uma realidade na nossa experiência. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que baixar a cabeça e simplesmente aceitar tudo aquilo que as pessoas possam fazer de mal para conosco. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de encontrarmos algumas causas para poder lutar, para poder abafar o vazio da nossa alma, para tentar encontrar culpados para situações que, na verdade, se nós pararmos para poder olhar, nós estamos vivendo os tempos que antecedem o retorno de Jesus. E nunca vimos as profecias se cumprir de forma tão cabal à nossa volta como nesse tempo. Que postura Deus espera do seu povo nessa altura? Uma postura combativa? Uma postura onde nós estaremos reclamando o tempo todo, como Israel fez no deserto? No livro Evangelismo, na página 695, Ellen White fala sobre essa postura de Israel e diz: foi a murmuração e a incredulidade, a mundanidade do povo de Israel no deserto que fez com que eles permanecessem peregrinando por 40 anos, porque não fazia parte do plano de Deus que eles permanecessem tanto tempo no deserto. Mas a sua incredulidade, mundanidade e postura de reclamação o tempo todo fez com que eles permanecessem ali, até que um por um daquela geração perecessem no deserto.
Que tragédia. Eu às vezes me pergunto se Deus não terá que esperar, talvez, que essa geração passe, para que ele possa cumprir a sua vontade com uma geração que talvez não tenha uma postura tão inquieta quanto nós temos hoje em dia. Vamos orar para que Deus nos ajude e para que ele preencha o vazio do nosso coração, para que essa inquietação desapareça do nosso meio. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor quer preencher a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Ajuda-nos a permitirmos que isso aconteça. E se por acaso tem alguém orando comigo agora que tem tido uma postura de inquietação, Pai, de murmuração, peço que o Senhor preencha a vida dessa pessoa com a sua presença, para que essa postura mude. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?